Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião, e, neste episódio, os conduzirei em uma conversa com o papiloscopista policial federal Fernando Carvalho dos Santos, lotado no Núcleo de Identificação da Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais, abordando a importância da identificação biométrica para a resolução de crimes e reconhecimento de pessoas. Carvalho, ao lhe dar as boas-vindas, digo que a minha admiração pelo teu comportamento, ela vem de 2017, período em que eu já estava integrado à Subsecretaria de Administração Prisional no estado de Minas Gerais, quando entabulamos algumas tratativas voltadas para a identificação de presos do sistema prisional de Minas Gerais, coleta de material genético e reconhecimento facial. Quero dizer que as oportunidades a partir daqueles contatos e convívio foram sempre de muito aprendizado, razão pela qual eu apresento os meus agradecimentos a ti por estar conosco neste episódio e estendo aos demais colegas do Núcleo de Identificação da Superintendência Regional da Polícia Federal de Minas Gerais, pela eficiência e excelência representadas nos relevantes trabalhos prestados por vocês. Meu caro, seguindo o padrão para a abertura de nosso podcast, solicito ao amigo que se apresente e conte um pouco sobre suas atividades e o Núcleo de Identificação da Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais. É um prazer falar com o Dr. Clark. Meu nome é Fernando Carvalho dos Santos, eu sou papiloscopista da Polícia Federal há 18 anos, atuando 14 anos aqui na Superintendência de Minas, 4 anos no estado do Maranhão. Atuo num setor no qual nós somos referência a nível nacional, somos líderes em postuação de local de crime, resolvendo milhares e milhares de casos. Nosso setor é responsável pela perícia papiloscópica e também pela perícia prosopográfica, que é comparação facial, além do retrato falado. Carvalho, quando te abordei, no intuito de solicitar tua participação neste episódio, meu argumento inicial era tratarmos das atividades desenvolvidas por vocês para a obtenção de sucesso no reconhecimento dos cadáveres das vítimas da tragédia do rompimento da barragem Brumadinho, em janeiro de 2019. No entanto, como trouxestes outros tantos temas de interesse, tentaremos elencá-los e, de pronto, peço que comente acerca do projeto no qual o Núcleo de Identificação da Superintendência Regional em Minas Gerais atua em parceria com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, também de Minas Gerais, na identificação de pessoas desaparecidas. Quando este projeto começou, como ele se desenvolve, que equipamentos e ferramentas são utilizados e em que proporção a expertise adquirida por vocês nas atividades decorrentes do projeto contribuiu para a agilidade na identificação das vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho. Em meados de 2015, o nosso órgão central, o Instituto Nacional de Identificação, criou uma seção dentro do EIFES, que é o Sistema de Busca de Impressão Digital Automático, referente especificamente aos desaparecidos. E ficou inativo, até que em 2017, por iniciativa nossa, nós buscamos a Delegacia de Desaparecidos e oferecemos auxílio, porque a ferramenta de busca de impressão digital estava disponível para essa finalidade. E a delegada titular, na época, nos confidenciou que havia um passivo de 3.000 cadáveres sem identificação, que são pessoas que entram no ML
sem documentos. Então, eles coletavam as impressões digitais e armazenavam fisicamente aquelas impressões digitais. E não realizavam confronto algum com o banco disponível, porque eles não dispõem de um sistema como a Polícia Federal tem. Então, foi sugerido a ela que digitalizasse essas fichas e nos enviasse. E assim foi feito. Eles digitalizaram, foi reunida uma equipe no ML, eles compraram os scanners com o dinheiro deles, mobiliaram uma sala, reformaram e escanearam. E nos enviaram por intermédio dessa delegada. E nós iniciamos, então, o lançamento no sistema EIFES. E, para nossa surpresa, começou a ter um alto índice de positivação com os bancos criminais, de estrangeiro e de passaporte. E nós elaboramos os laudos e enviamos para a Delegacia de Desaparecidos e para o próprio IML, para assistentes sociais. Aí nós procuramos também atuar de forma científica, porque quando lançávamos o ano de 2017, eu pensei, se a pessoa desapareceu em 2017, provavelmente ela faleceu. Então, nós fazíamos o trabalho inverso. Entrávamos no site da Delegacia de Desaparecido, obtínhamos os dados dessas pessoas e solicitávamos as digitais no Instituto de Identificação daquele desaparecido. Então, se os cadáveres de 2017 e 2017 estavam no EIFES, a gente lançava os desaparecidos de 2017. E, para nossa surpresa, começou a positivar mulheres, crianças, idosos, pessoas sem nenhum antecedente criminal. Então, a gente começou a solucionar casos no qual o luto dessas famílias era permanente, porque eles não tinham conhecimento do desfecho. E isso causou um conforto psicológico muito grande e uma finitude para aquele sofrimento incomensurável. E assim foi feito. Foi feito o ano de 2018, 19, 16 e atualmente a gente já está com mais de 3 mil cadáveres positivados, né? Porque o projeto ele continua. E no ano de 2021 foi assinado um convênio com a Polícia Civil, estabelecendo a formalidade, porque estava sendo um processo muito informal e havia apenas autorização aqui da superintendência. Aí, com esse convênio, ficou formal. Só que no ano de 2019 ocorreu a tragédia de Brumadinho. E como a gente já tinha laços muito estreitos com o INL, esse trabalho anterior foi esteio que a gente utilizou para a identificação das vítimas da tragédia. Então já estava tudo azeitado. Então nós usamos todo o conhecimento aqui do setor, solicitamos algum apoio técnico para Brasília, eles vieram com os equipamentos, então mais de 75% das vítimas foram identificadas através da papiloscopia, sendo que o último caso foi praticamente 6 meses do ocorrido. E o trabalho foi muito rápido e eficiente em virtude desse estreitamento dos laços que a gente tem com o ML. Então o projeto ele continua, ele tem um cunho humanitário. Essas pessoas que a gente identifica, na grande maioria, são pessoas desvalidas, esquecidas pela sociedade. Então a gente presta esse serviço humanitário no setor. Não foi divulgado pela mídia até hoje, porque não tinha convênio. Agora a gente já pode divulgar para a sociedade mineira. Essa expertise adquirida ao longo do projeto dos desaparecidos de 2017 a 2019 nos possibilitou uma agilidade muito grande na identificação das vítimas, porque nós conseguimos, através do convênio com o FMG, desenvolver técnicas muito avançadas de identificação necropapiloscópica em casos especiais. Então, esse contato foi muito positivo e profícuo, porque cadáveres em péssimo estado, como chegavam em Brumadinho,
eles eram processados com as técnicas desenvolvidas, especiais, e lançadas diretamente no sistema de busca de impressão digital, que nos proporcionava, às vezes, uma identificação do cadáver em questão de minutos. Aí existia uma pessoa elaborando os laudos na superintendência, na verdade era uma equipe, no qual esses laudos já iam diretamente para a Polícia Civil e para a assistência social. Então, a agilidade da identificação das vítimas de Brumadinho foi algo inédito e muito rápido. Carvalho, pelo volume crescente de ocorrências de fraudes documentais das mais diversas, cuja atribuição para o apuratório cabe à Polícia Federal, entendes como eficaz a atual estratégia para o combate a esse tipo de ilícito? Que medidas, a seu ver, poderiam contribuir para minorar os desvios de recursos públicos originados de tais fraudes? As fraudes originadas de documentos falsos, na verdade, são uma profusão em virtude da possibilidade da pessoa tirar 27 carteiras de identidades. E esse tipo de situação favorece o fraudador. Ele muitas vezes obtém uma certidão de nascimento falsa e tira diversas carteiras de identidade. Às vezes no estado ele tira até 8, 10, 12, e com isso ele comete inúmeros ilícitos, principalmente instituições financeiras. Nós temos um convênio aqui com a Receita Federal de coibir CPFs falsos, no qual nós identificamos documentos falsos no Brasil inteiro. E esses laudos são encaminhados para a Receita Federal para cancelamento do CPF e abertura de inquéritos. Muitas vezes o fraudador ele abre uma conta e tem milhões de reais ali naquela conta. E com o cancelamento do CPF ele não consegue movimentar essa conta. Aí eles entram na justiça e nossos laudos são enviados. Na maioria das vezes o juiz até determina a prisão dessa pessoa, porque os nossos laudos identificam quem é um verdadeiro fraudador. Né? Uma forma de coibir isso seria orientar as instituições financeiras que no ato de abertura das contas fosse coletado pelo menos o polegar direito. Seria uma forma de coibir e aumentar a rastreabilidade dessas fraudes. Pela tua experiência, como a interligação de dados biométricos da população carcerária pode contribuir para o combate a ilícitos, além de propiciar maior assertividade na identificação de pessoas? Tens algum exemplo marcante sobre esta questão? É de suma importância essa integração entre as forças, principalmente do sistema prisional com a Polícia Federal. Nós tivemos um convênio assinado com o sistema prisional, no qual inicialmente houve um êxito parcial. Foram coletadas 3.000 individuais datiloscópicos dos presos e nós lançamos aqui no nosso sistema EIFES. Isso causou um grande resultado, porque identificamos pessoas que já haviam adentrado no sistema prisional com outros nomes, inclusive se passando por primários. E essas pessoas, muitas delas, tinham mandado de prisão, tinham uma ficha corrida vasta. Então, a partir dessa identificação do sistema prisional, a gente pôde unificar os Infopens. Tem muitos casos no qual nós elaboramos os laudos e enviamos para o sistema prisional. Nós gostaríamos que isso fosse retomado. Temos feito esforços contínuos com o Estado de Minas Gerais para a continuidade do projeto. Meu caro, considerando que a ciência papiloscópica
é uma atividade que demanda frequente atualização tecnológica. Como se dá o desenvolvimento de soluções que auxiliem ao papiloscopista policial federal maior eficiência nos resultados de suas tarefas? Há parcerias neste sentido com instituições de ensino ou com a iniciativa privada? A tecnologia é fundamental para o desenvolvimento pleno das nossas atribuições. E visando o aperfeiçoamento contínuo, nós temos buscado o centro de pesquisas principalmente a UFMG para o desenvolvimento de novas técnicas e reagentes. No ano de 2020, nós buscamos a equipe do Dr. Orlando, mestre em nanopartícula, para que desenvolvesse um reagente baseado nessas especificidades. E foi desenvolvido um produto chamado Resveratrol, que é um produto atóxico referente ao suco de uva, porque todos os produtos que a gente trabalha aqui são cancerígenos, que gera risco ao servidor da Polícia Federal. E esse produto, ele é atóxico e muito eficiente. Além disso, foi desenvolvido um equipamento de luz forense que nos facilitam a revelação de fragmentos de impressão digital em local de crime. Nós temos buscado continuamente outros órgãos, porque o olhar nosso aqui da Polícia Federal não pode ser interno apenas, tem que ser externo. Então nós estamos sempre em contato com a comunidade acadêmica para desenvolvimento de nossas novas técnicas. Além disso, nós prospectamos o mercado a fim de adquirir novos equipamentos, porque a ciência ela evolui a cada dia e a gente tem obtido muito sucesso. Recentemente nós conseguimos a aquisição de cerca de 12 milhões de reais em equipamentos modernos. Hoje nós contamos com o melhor laboratório da América do Sul para revelação de impressão digital em local de crime e em materiais. Tu podes falar um pouco mais como se deu a aquisição desses equipamentos e a estruturação do laboratório do Núcleo de Identificação aqui em Belo Horizonte? Complementando, o nosso setor hoje dispõe dos equipamentos mais modernos, né, do mundo para revelação de impressão digital em local de crime e cadáveres em estados avançados de decomposição, carbonizados, saponificados e até em ossadas, como a gente tem feito todos os dias. Esses equipamentos nós adquirimos através de uma parceria com o Ministério Público do Trabalho, que era uma verba que foi referente multa judicial em virtude de autuação da Vale, da tragédia de Brumadinho. Então a gente solicitou ao Ministério Público que revertesse uma fração desse valor para o setor, né, porque nós fomos os que mais participamos na identificação das vítimas de Brumadinho. E estando equipado, a gente pode contribuir ainda mais, né, para outras demandas da sociedade, porque as tragédias em massa, a pergunta não é se vão acontecer, e se quando vão acontecer. Então, quando houver outros problemas, outras demandas, a gente vai estar devidamente preparada, tanto pelo treinamento contínuo, como através da aquisição desses equipamentos de alta tecnologia, que são todos de origem estrangeira. Não tem paralelo no Brasil, não tem fabricação no Brasil. Inclusive, se fosse comprado pela Polícia Federal, né, seria por dispensa de licitação, porque não tem concorrente. Esses produtos são equipamentos de alto nível. Inclusive, nós conseguimos revelar fragmentos de impressão digital agora em dinheiro, papel moeda, que positivou. Com as técnicas antigas, era quase possível você revelar as impressões digitais, papel moeda. Hoje já é possível. Nós temos equipamentos de alto nível agora. Tem inclusive para cadáver. Ontem nós conseguimos identificar, vou mandar uma foto para você ver, de uma ossada. Você vê o nível do equipamento. No tocante à identificação facial, podes descrever sobre seu entusiasmo com a utilização de solução desenvolvida domesticamente por um policial federal para esse fim
resultando em muitos casos de sucesso? A Polícia Federal está para adquirir um sistema chamado ABIS, que é o Sistema de Reconhecimento Facial integrado com o sistema de busca de impressão digital. Mas até a implementação dele foi desenvolvido um sistema de comparação facial pela Polícia Federal chamado POC. Esse POC foi efetuado em 2020 e se refere a carteiras de motoristas, fotos de carteira de motorista até 2016. Esse sistema já nos possibilitou centenas de positivações pela foto. Você apõe a foto da questionada de um documento falso e ele consegue trazer a verdadeira pessoa. Baseado nisso, a gente solicita as digitais e elabora um laudo chamado de biometria forense, fundindo as duas técnicas da comparação facial com a papiloscopia. São inúmeros laudos. Já é uma rotina aqui. A gente, na verdade, já antecipou a era do ABIS. O reconhecimento facial hoje é uma realidade e a superintendência já conta com centenas e centenas de laudos. Quase toda semana a gente consegue positivar um caso. São inúmeros os exemplos de sucesso da papiloscopia na coleta de impressões em local de crime, seja para a identificação da autoria, seja para a identificação da vítima, mesmo com uma série de adversidades oriundas da contaminação daquele local. Na sua opinião, que medidas educativas poderiam ser implementadas para a melhor preservação do local de crime? A questão da preservação do local de crime é algo muito grave no Brasil. E isso deve ser implementado nas academias de polícia do Brasil afora, tanto na Polícia Militar quanto Polícia Civil. Em relação aos servidores que já atuam na área de segurança pública, é preciso fornecer cursos e treinamentos, além de uma publicidade educativa direcionado diretamente a esses profissionais. Só isso poderia minorar um pouco a situação, porque é pouco comum que as forças de segurança estaduais realizem a preservação de um local de crime. Eles infelizmente não têm esse hábito aqui. Mas no âmbito da Polícia Federal já está bem disseminado essa técnica. Mas a gente depende de treinamento intensivo. É uma cultura organizacional que tem que ser implementada. A gente quebrar essa resistência e fazer treinamentos frequentes. Meu caro, seguindo para o final deste episódio, agradeço penhoradamente a tua participação, parabenizando o Carvalho pelo profissionalismo, dedicação e comprometimento que demonstras em tua jornada. Desejo que tal exemplo encontre muitos seguidores dentre os teus pares. Deste modo, deixo este espaço para suas considerações finais. Grande abraço e mais uma vez, muito obrigado. Agradeço enormemente a possibilidade de ter participado dessa série de entrevistas e ter prestado esclarecimentos devidos sobre as nossas atribuições aqui do Núcleo de Identificação e nos colocando sempre à disposição da sociedade brasileira no que for necessário. O telefone do setor é 31 prefixo 3330-5246. Muito obrigado. Honoráveis ouvintes, este foi mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. Queres comentar sobre este ou os demais episódios? Acesse www.extramurospodcast.com, Extramuros com H. Além de visualizar a todos os episódios, poderás, inclusive por áudio, tecer sugestões, críticas e também sinalizar intenção de apoiar e patrocinar nossas publicações, preenchendo e enviando o formulário de contato. Será um prazer receber a tua colaboração. Pela tua audiência, muito obrigado e até a próxima!